Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um dos últimos, o penúltimo livro da lista da UFGD, tá? E a gente tem então aqui, ó, Alejandro Zambra, um autor chileno, tá? Então a gente tem aí uma pegada diferente, né? Saímos um pouco da literatura brasileira. E o nome desse texto, desse livro, é Múltipla Escolha. Esse texto foi publicado em 2014, tá? Então a gente tá falando de um autor extremamente contemporâneo, que ainda dá aulas aqui não, né? No Chile, um professor de literatura, escritor e que tem uma escrita, caramba, extremamente peculiar. Eu fiquei assim, ó, passada. O que a gente tem, então, aqui dentro dessas páginas? Vocês vejam que é um livro pequeno, tá? Nós temos aqui uma prova. É uma simulação de uma prova de aptidão que era aplicada lá em 1960 no Chile, né? Para ingresso nas universidades, tá? E é óbvio, então, que a gente não tem as ideias aí de conhecimentos para o vestibular, claro, né? O que nós vamos ter aqui dentro dessas questões de múltipla escolha, ó? Talvez seja possível vocês olharem. A gente vai ter, olha só, pessoal, ó, as questões e você como leitor precisa marcar as respostas corretas e você vai construindo o texto. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter inicialmente uma narrativa, uma história que vai fazendo jogos de palavras, que vai criando algumas ideias, aí você vai pensando em algumas questões de palavras, de sentido. E logo depois a gente então vai ter um aprofundamento, conforme as questões vão ficando mais longas, a gente vai tendo um aprofundamento de temas mais profundos, aprofundamento de temas profundos. Ficou ótimo, né? De temas que são intrínsecos ao ser humano, tá? Questões de, por exemplo, de amizades, questões de relacionamento, questões de traição, questões familiares, certo? E você, enquanto leitor, precisa escolher o final da história, daquele determinado trecho, precisa escolher o meio, precisa escolher se está certo ou se está errado, e você vai construindo, então, enquanto leitor, sensações diferentes, cada um vai ter aí a sua ideia, mas a gente vai ter, principal, a ideia de que a liberdade de escolha, né, ao mesmo tempo que pode ser maravilhosa, pode ser aterrorizante. E um outro sentimento que fica quando você fecha a última página é que tudo tem mais de uma possibilidade, porque não existe certo ou errado, né? Algumas pessoas me perguntaram, mas tem um gabarito no final, já que é tipo uma prova? Não, não tem, é óbvio, né? Porque você vai construir as ideias. Então, aqui há uma fragmentação. A pergunta 60 não tem nada a ver com a 61 nem com a 59. E esse fragmento da narrativa simboliza, aí é uma metáfora ao fragmento do sentimento humano, a fragmentação do sentimento humano, o tanto que nós somos inconstantes, né? O tanto que nós somos cortados e permeados por questões de diferentes tipos e de diferentes intensidades. Então, pessoal, acima de tudo, é uma experiência incrível, tá? O meu vídeo vai ser hoje um dos mais curtos, tenho certeza. Por quê? Porque é a leitura dele, certo? Que garante os efeitos. Eu não tenho uma história para contar para vocês aqui, como a gente tinha nos outros vídeos, certo? Eu tenho, então, essas sensações, que são sensações propositais aí pela narrativa, mas as experiências individuais. Então, eu preciso que vocês, lá na hora do vestibular, pensem na ideia de fragmentação, certo? Na ideia de que a gente tem liberdade de escolha, e essa liberdade de escolha, ela pode ser maravilhosa e pode ser terrível, certo? E que sempre há mais de uma possibilidade de escolha. Tudo bem? Então, pessoal, outro fator importante que eu dei uma esquecidinha aí. A gente tem uma forte crítica ao sistema educacional, tá? Muitas questões de educação e de importância e de realmente, assim, será que isso é relevante para alguma coisa? Serve para alguma coisa? Alguém vai aprender alguma coisa na escola mesmo?
Então, isso também é uma questão importante. E aí, a gente tem os outros temas aí, família, relacionamento, traição, trabalho, os mais variados temas, que são aqueles sentimentos que nos consomem, que nos deixam com dúvidas, medos e problemas, estão aí presentes nessas questões. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, partir o próximo vídeo. A gente tá quase acabando a lista de obras da UFGD, tá? E aí depois a gente vai começar a analisar os filmes, as músicas e os poemas. Beleza, pessoal? Beijos e até o próximo vídeo.